A paz do Senhor a todos os irmãos. Amados irmãos, queridos ouvintes da palavra do Senhor. Jesus Cristo colocou no meu coração a pequena palavra que se encontra lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Dr. Lucas, no capítulo 7, no versículo 36 em diante, que fala sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, no versículo 36 em diante, que rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Versículo 38. E estando por destra aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Versículo 39. E quando isto viu o fariseu, o que tinha convidado, falava consigo, dizendo: ora, se este fosse profeta, bem saberia que a qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Queridos amados irmãos, a Bíblia diz que Jesus respondeu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer-te. E disse-lhe o mestre: certo crendo, tinha 2 devedores, um devia-lhe 50 dinheiros e outro a 500. A Bíblia diz, irmãos, que e nada tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? A Bíblia diz que Simão, ele disse que perdoou aquele quem o devia mais. Jesus respondeu e disse: julgaste bem. A Bíblia vai dizer, irmão, que quando Jesus Cristo entrou na casa do fariseu, e eles começaram a coxar em seus pensamentos e dizendo: ora, se esse fosse um profeta, ele bem saberia que aquela mulher que o tocou é pecadora. A Bíblia diz que Jesus Cristo disse: olha, desde quando eu entrei em tua casa, não me deste água para lavar meus pés, pois essa não cessa de regar os meus pés com lágrima e enxugar com os seus próprios cabelos. O interessante, irmãos, que muitos olham para você, se você já falhou, se você já caiu, se você já se afastou. Muitos ainda, quando você volta, olham para você como um pecador, irmão. Mas eu quero te dizer uma seguinte expressão. A Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27, a seguinte expressão: mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezáveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas os que sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que o que está escrito, aquele que se gloria-se no Senhor Jesus Cristo. O interessante, irmão, a filha de Jairo, uma mulher que tinha um fluxo do sangue, no capítulo 8, a Bíblia vai dizer no versículo 40 que aconteceu quando voltava Jesus, a multidão recebeu porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão com o nome Jairo, que era um príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única e quase 12 anos que estava morta, indo perante a multidão. A Bíblia diz, irmão, no versículo
29 do capítulo 8 de Lucas, a seguinte expressão: e estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: olha, a tua filha já está morta, não incomoda o mestre. O interessante, irmão, que Jesus Cristo não deu ouvido àquele povo que queria botar um empecilho na vida de Jairo, que queria interferir o trabalho de Deus. A Bíblia diz que no versículo 50, Jesus ouvindo e respondeu e disse: não temas, crê somente. Aleluia. O interessante, irmãos, que lá em Mateus, no capítulo 2, Jesus Cristo, irmãos, estava ainda sendo agir na nossa vida. Em Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 em diante, a Bíblia diz que houve a cura de um paralítico, mas quando estava ali descendo aquele homem por cima do teto, a Bíblia diz que muitos olharam e disseram que quando Jesus Cristo perdoou aquele homem, muitos deles diziam: isso é blasfêmia, quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? Jesus Cristo, percebendo logo pelo seu espírito que eles diziam e razoavam, disse-lhe: por que razoáveis sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil eu dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? A Bíblia diz lá em Miqueias, no capítulo 7, versículo 19: se Deus joga o seu pecado no mar do esquecimento, quem és tu, terra, para julgar os meus filhos? A Bíblia diz que Deus pega o pecado do homem e joga no mar do esquecimento. Quem és tu para dizer que Jesus não pode perdoar? Quem és tu para olhar os pecados dele? Quem és tu, terra, para dizer que eu não posso salvar meu filho? Aleluia. Candaraia facinio quirilaramantio sodereia ne facinio quirinda. A Bíblia diz, irmãos, no capítulo 1, em 1 Coríntios, no versículo 9, que fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E é nele a nossa fortaleza, é nele a nossa confiança, é nele o nosso todo vigor, porque Jesus vos chamou. Amém.